Graça e paz, igreja. Eu peço ao irmão que se aquietem. Vamos ouvir o prelúdio agora nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que é fruto da nossa gratidão para contigo, Deus. Oramos em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou vencendo as barreiras em nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou vencendo as barreiras em nome do Senhor. Amém, irmãos? Agora a gente vai estar orando pelo começo do culto, pelo culto de hoje. Amém? Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Te damos graças, Senhor, mais uma vez estarmos diante da tua presença, Deus. Amém. Muito obrigado por essa semana que se passou, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Agora queremos colocar diante de Ti esse culto, ó doce amado Espírito Santo, venha falar ao nosso coração, ó Deus Santo, Pai querido, venha falar com o Teu povo, Senhor. Nós entregamos esse culto, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, irmãos? Eu vou pedir para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Tempestade apaziguada. E entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Esse evangelho está falando, né, sobre a tempestade. Que Jesus estava no barco com os discípulos, né? Da mesma forma, Jesus está conosco, né, no nosso barco. E muitas vezes nós passamos pela tempestade, muitas vezes nós não vemos Jesus no nosso barco. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, né? Ele está aqui nesse momento aqui conosco, Ele está aí com você na sua casa. Amém, irmãos? Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele está conosco. E a palavra do Senhor fala que eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E nós temos que crer dessa forma, nos bons e nos maus momentos. Quando passamos pela tempestade da vida, muitas vezes nos desesperamos, como os discípulos. Os discípulos vão até o Senhor acordar dizendo: Senhor, Senhor, não está vendo que está perecendo? E da mesma forma nós somos nós. Muitas vezes, quando a gente estamos passando pela tempestade, a gente não vai até o Senhor falar. A gente vai até o próximo, um vizinho, um pai, uma mãe, um amigo. A gente vai até ele falar. Mas às vezes a gente tem que falar para o Senhor. O Senhor quer ouvir da nossa boca o que nós precisamos dele, né? E eu creio que foi dessa forma, foi assim, com os discípulos passando pela tempestade ali, e um para o outro falando: o que a gente vai fazer? Aquela luta toda, né?
E esqueceu que Jesus estava no barco com eles. E é da mesma forma com a gente, né? Nós temos que ter essa convicção que o Senhor está conosco em todos os momentos, né? Então, aí, quantas vezes nós não fazemos isso? Senhor, que nem os discípulos falaram, né? Senhor, você não está vendo o que estamos perecendo? Da mesma forma somos nós, quando estamos passando pelas nossas lutas, a gente fala, Senhor, você não está vendo isso? Você não está vendo essa situação? Por que nós agimos dessa forma? Se Jesus está conosco, por que nós olhamos dessa forma para a situação? Né? Se Jesus está conosco a cada dia, Jesus foi lá e repreendeu o vento e o mar. Jesus estava com eles, né? Porque nós, como servos de Deus, cremos que Ele está conosco em cada momento, né? Temos essa atitude de medo, de desespero, de desamparo. Será que nós temos só a certeza que Ele está aqui na nossa mente? Pela fé nós temos que crer que Ele está aqui conosco, dentro do nosso coração, em cada circunstância, né? Jesus está conosco dia a dia. E porque Ele está conosco, nós não vamos sucumbir, perder nosso ânimo, nos abater. Deus nunca dá um fardo maior do que podemos suportar. Então, assim, os discípulos naquela luta toda, o Senhor sabia, né? Que cada um deles podia passar. Então, alguma coisa que Deus quer ensinar com as situações do dia a dia que acontece quando vem a tempestade. Algum propósito o Senhor tem nas nossas vidas. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala, tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Não deixe a situação ditar o seu ânimo. Nós teremos aflições, mas Jesus está conosco, assim como Ele estava lá com os discípulos. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Amém, irmãos? Irmãos, vamos estar orando por essa palavra que o Senhor falou conosco agora nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Graças te damos porque Tu és o nosso Deus que está conosco em qualquer circunstância das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender o propósito que o Senhor tem para nós, Pai, em cada dificuldade que passamos, Senhor. Porque sabemos, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por essa palavra, Senhor. Amém, Jesus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês. Nesse final de semana, aqui no Brasil, nós estaremos comemorando o Dia dos Pais. Então, nesse momento, eu quero prestar aqui a homenagem da Igreja Palavra Viva a todos os pais da nossa igreja e do nosso Brasil. Mas queremos também, mais que isso, orar por você, pai, nesse momento. Nós sabemos que os pais são aqueles que correm atrás, que fazem a família dar certo, né? São os homens que trabalham, que labutam todo dia para o bem da família. Não estou dizendo aqui que as mães também não façam isso, não, se marcar faz até mais. Mas nós queremos abençoar a sua vida porque nós sabemos que não é tão simples ser pai, né? Precisa ter caráter, precisa ter honradez, precisa ter força, porque as lutas que vêm são difíceis. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse momento queremos te agradecer pela vida dos pais da nossa igreja, do nosso país, Senhor. Pai, queremos também pedir que o Senhor continue abençoando, dando força para que cada pai continue cuidando da sua família, olhando com carinho, com zelo, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia alcance, sobretudo aqueles que têm dificuldade, Senhor, nessa empreitada. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos pais desse país possa reconhecê-lo como Senhor de sua vida, mas não só isso, Senhor, reconhecê-lo em todos os seus caminhos, porque aí sim, certamente, eles serão pais segundo o Teu coração. Abençoa cada um segundo a Tua misericórdia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
guiar a velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar atrás, não olhar atrás, olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e avance. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Irmãos, agora a gente vai estar ouvindo a palavra de Deus e a gente vai estar orando, amém? Para o Senhor falar com a tua igreja, usar a vida do servo dele, amém, irmãos? Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez aqui diante da tua presença, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra que reina pelas nossas vidas, Senhor. Colocamos a vida do nosso pastor diante de ti nessa hora, Senhor. Pai, venha usar teu servo com poder, com graça, com misericórdia, meu Senhor. Fala, Pai, fala aquilo que tu queres que o teu povo ouve, Senhor. Oh, Pai, abre os corações, Santo, doce amado Espírito Santo de Deus. Abra o nosso coração neste momento para receber a palavra que vem do teu trono, Pai. Que será rema para nossas vidas no dia a dia, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, meus queridos? Hoje nós vamos fazer uma reflexão, não tão longa, mas sobremaneira importante para as nossas vidas. Nós vamos ler em Números, a partir do capítulo 11 e versículo 1. Mas antes, uma pequena introdução, e já começamos com uma pergunta para os irmãos. Como nós lidamos com os nossos problemas? É certo que todos os seres vivos dessa terra, de alguma maneira, acabam, num período da sua vida, sofrendo algum revés. E nós, seres humanos, não é diferente. Cada um de nós temos a nossa parcela de dor, nossa parcela de problemas, e principalmente os cristãos. Os cristãos não fogem dessa regra. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo teve grandes dificuldades, que, por sinal, acabaram levando à morte, à cruz. Bom, mas a pergunta é essa: como que nós lidamos com as dificuldades, com os problemas, com as dúvidas e as nossas incertezas? Vamos olhar para a palavra de Deus, espelhando como o povo de Israel lidou com seus problemas. E vamos fazer um paralelo com a nossa vida. Amém, queridos? Muito embora o povo hebreu eles fossem escravos no Egito, eles comiam bem, era uma terra de fartura. Deus sempre abençoou o seu povo, mesmo ele estando lá em escravidão. E na verdade, o povo de Israel ele não passou 400 anos de escravidão, não. Há alguns historiadores que afirmam que os últimos 150
Os últimos 200 anos foram que levantou-se aquele faraó que não conhecia o Senhor e começou a oprimir o povo. Então eles viveram bastantes anos de fartura, de bênção, lá sob a mão de José e dos seus descendentes. Porém, o povo, quando sai para o deserto, quando Moisés tira o povo da escravidão e conduz pelo deserto, os problemas sobrevieram àquele povo. E como eles reagiram à chegada desses problemas? Vamos ver? Então, antes do capítulo 11, eles saem do Sinai, do Monte Sinai, onde viram ali a glória do Senhor e anteriormente viram Deus abrir o mar vermelho. Ok? Bom, então vamos ler. Capítulo 11, Números. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então veja bem, o povo começou a reclamar. E Deus ouviu e ficou bravo com eles e começou a mandar fogo no povo de Israel. Então o povo clamou a Moisés e, orando o Senhor apagou o fogo. Pelo que chamou aquele lugar Tebará, porque fogo do Senhor se acendera contra eles. Então veja bem, o povo começou a reclamar e Deus mandou fogo, e aí foram reclamar, pedir para Moisés interceder por eles, e foi o que Moisés fez. E Deus cessou o fogo. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que seus filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Porém, agora seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha que interessante, meus queridos. Os problemas chegaram até o povo de Israel e eles estavam preocupados com as cebolas, com os alhos, com os pepinos, com as coisas que eles deixaram lá para trás no Egito. Eles esqueceram que eles eram escravos lá no Egito e agora eles eram livres. Mas onde estava o pensamento deles? Nas cebolas, nos alhos, nos melões. Olha que coisa interessante. Como nós reagimos quando os problemas chegam até nós? E aqui vale a gente ressaltar que aquele povo, mesmo estando ao deserto, o Senhor estava cuidando deles. Nós sabemos que no deserto é muito quente, mas nem disso eles poderiam reclamar, porque ia uma nuvem adiante deles, protegendo-os do sol. E à noite, no frio da noite do deserto, tinha uma coluna de fogo que, além de alumiá-los, ainda aquecia-os. Então veja, mesmo em meio às crises, às situações, o Senhor estava cuidando daquele povo. Mas ao lidar com os problemas, a primeira coisa que vinha ao coração deles era a reclamação, a murmuração, o medo e o pavor. Então veja aqui, está bem claro para nós, eles estavam com medo de passar fome. Eles estavam com medo de morrer de fome. Por isso que eles estavam lembrando-se das comidas que eles comiam no Egito. Versículo 7. Era um maná como a semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num graal pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e seu sabor era como o dos bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu o povo chorar
por suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, Senhor? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei eu à luz, para que me digas: leve ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos teus pais? Então aqui, Moisés estava falando com o Senhor: ó Senhor, o Senhor colocou um encargo muito grande sobre as minhas costas. Veja que Moisés também já estava com problemas, porque se o povo fosse arrumar um culpado para tudo isso, quem vocês acham que o povo ia apontar como culpado deles estarem ali, morrendo de sede, de fome, no deserto? Sim, ele mesmo, Moisés. Porque se acontecesse alguma coisa lá, o pessoal ia cair de pau em cima de Moisés. E Moisés estava com problemas, e ele vai ao Senhor. Então aqui é o primeiro exemplo, um bom exemplo que nós temos que ter. Quando temos problemas, quando as situações vêm, o que nós temos que fazer? Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Ir ao Senhor, falar com Deus. Mas qual é a primeira coisa que fazemos? Reclamar. Nós, quando os problemas, as situações chegam, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, é murmurar, é questionar, é brigar, é debater. Mas nós temos um dono, e é esse dono que luta por nós, que briga por nós, que fala por nós, que intercede por nós. E foi o que Moisés fez. Ele estava com um problema grande nas mãos, mas ele vai ao Senhor. E o Senhor traz a solução para Moisés. E veja que interessante. O Senhor manda Moisés escolher alguns anciões entre o povo para lhe ajudar, né? Isso está lá no versículo 16. Mas a gente não vai explanar sobre esse tema. Mas cabe aqui um parêntese. Deus manda Moisés escolher 70 anciões entre o povo lá. E Moisés assim o faz. E veja, havia 2 deles que, por conta disso, começaram a profetizar no meio da congregação. Vamos ver? Isso está em Números 26, 30. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Então, esses 2 homens começaram a profetizar no meio do arraial. E aí, Josué fala assim: ô Moisés, olha o que estão fazendo aí, proíbe eles aí. E olha o que Moisés disse. Porém Moisés lhes disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e eles e os anciões de Israel. Olha que interessante. Esse parêntese cabe muito bem sobre aquilo que nós estamos falando. Irmão, irmã, você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ao dar a sua vida para Cristo? Você tem Deus morando dentro de você. Você, além dos conselhos contidos na palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus que te move, que te ensina, que te conduz.
Então, quando os problemas chegarem, você tem que usar os recursos que Deus colocou à sua disposição para que você possa passar por cima dos problemas. Mas às vezes nós nos esquecemos que temos o Espírito Santo de Deus. Olha o que Moisés falou: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Isso já aconteceu. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Utilize isso em seu favor próprio. Não fique churumingando pelos cantos, não fique abatido, prostrado, porque não é isso que Deus quer para a tua vida. Levante-se, erga a tua cabeça, você serve ao Deus Altíssimo, você é filho do Senhor, você é filha do Senhor. Deixa de lado a tristeza, o desânimo, os teus sentimentos, as tuas questões. Fique em pé diante do Senhor, porque é Ele que te conduz, é Ele que te guarda, é Ele que vela por ti. Então, amados, coloquemos em prática aquilo que temos aprendido na palavra do Senhor. E não só isso. Tomemos a posição que Deus nos colocou e vivamos desse modo. Você é filho do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus a teu favor. Então, quando as situações, as lutas, as questões chegarem, você não pode agir como se não conhecesse o Senhor Jesus. Como se não tivesse o Espírito Santo de Deus em teu favor. Seguindo, aquele povo reclamou da comida. Tá bom. Deus falou, vou dar uma solução para vocês. Mas veja, irmãos, tudo nessa vida tem uma consequência. Todos os nossos atos de rebeldia contra o Senhor têm a sua recompensa. Se você servir bem ao Senhor, será bem recompensado. Mas se não servir, isso se volta contra você. E veja, versículo 31, 11 e 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu numa praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. E de Quibrote Atavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Veja que interessante. Eles não souberam lidar com os seus problemas e as suas situações e incitaram-se contra a Deus. E o Senhor, que era o seu benfeitor, o Senhor que cuidava deles, ficou muito chateado com isso e feriu o povo. Olha que coisa. Muitos crentes, hoje, muitos que se dizem servos do Senhor, têm recebido da mão do Senhor todo o cuidado e não conseguem reconhecer a benfeitoria que o Senhor lhe faz. Não conseguem reconhecer o quanto Deus tem cuidado dele. E tais pessoas começam a reclamar, começam a se insurgir contra o Senhor. Isso é uma coisa muito ruim, que traz castigo sobre a nossa vida. Porque, veja, amados, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nós aqui no Brasil, nós levamos uma vida muito boa. Irmão Cláudio, como é isso? Sim, em vista de outros lugares, de outras nações, em vista de outros povos,
Os nossos problemas, as nossas questões são fichinhas, irmãos. É fichinha, irmãos. Sim. Olha, recentemente, aquele país que explodiu a bomba lá, quantas pessoas naquela cidade estão numa situação precária, uma situação difícil, perderam tudo. E nós aqui, nós temos o nosso lar, temos as nossas famílias, temos os nossos trabalhos, temos as nossas coisas, podemos sair, ir e voltar, mesmo na quarentena, né? Principalmente aqui na Brasilândia. Mas veja, tem lugar aí que o negócio está difícil, irmãos. Tem lugares aí que além dessa epidemia, ainda há guerra, que ainda há desastres naturais, que há guerra civil, guerrilha. Amados. Tem lugares aí que não se pode falar a palavra de Deus. E como que fazem os crentes nesses lugares? O nosso país é um país muito abençoado por Deus. Os nossos problemas aqui, perto de muitos lugares aí, nem se compara, irmãos. Nós não temos problemas. Vamos ser francos. Veja que eu não estou aqui desmerecendo a carga de ninguém, o que cada um tem passado. Cada um sabe o que passa. Uma chuva para um peixe não é nada, não significa nada. Mas uma chuva para uma formiga, opa, aí já muda de figura. Perto de outros crentes e de outros lugares por aí, os nossos problemas não são tão terríveis assim, na verdade. Mas veja, esse povo aqui aprendeu a lição, né? Então, a partir de agora, eles começaram a encarar seus problemas de uma maneira diferente, não é verdade? Os irmãos concordam? Dá uma olhada lá no capítulo 13, a partir do versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habitam, e se há arraiais e se há fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tem de ânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens de uma vara, como também romãs e figos. Esse lugar chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra. Veja, queridos, aqui Moisés envia o povo, os espias, 12 espias, para vigiar a terra, ver o que tinha lá na terra que Deus havia prometido para aquele povo. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Então eles viram, constataram que aquilo que o Senhor falara era verídico, era uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra produtiva, uma terra abençoada e que era muito fértil. E veja o que os espias falam: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas,
Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Ou seja, aqueles espias, eles inflamaram o povo. Falaram, não, lá é muito bom. Mas, gente, vocês não sabem quem habita lá. É uns negros gigantes. É um povo grande, é um povo guerreiro, bem fortificado. Ah, não vai dar para nós não. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja só, o problema chegou. Porém, aquele que havia prometido que eles entrariam na terra prometida, não era poderoso o suficiente para fazê-los vencer todas aquelas nações? Parece que aquele povo havia se esquecido que o Senhor havia aberto o mar vermelho e feito morrer afogado o faraó com seus cavaleiros. Veja, queridos, quando o problema chegou, eles esqueceram tudo aquilo que o Senhor já havia feito por eles. E isso não é diferente conosco nos dias de hoje. Nós já passamos por poucas e boas durante a nossa vida, durante a nossa caminhada cristã, mas chega um probleminha novo, uma situação nova, ou com cara de nova, nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez em prol da nossa vida. Esquecemos dos milagres, esquecemos do dia que o Senhor nos acudiu, esquecemos da mão forte do Senhor que nos livrou. E esse povo também esqueceu. E olha o que acontece. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel choraram e murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha que coisa. O povo preferia morrer por causa do problema. Viram o problema e ficaram com medo. Eu quero morrer. Não vai dar para nós. Mas eles são muito fortes. Moisés, olha o que você fez. Por que não deixou a gente lá na escravidão apanhando lá? Olha que coisa. Não aprenderam, pela terceira vez, não aprenderam a lidar com os problemas que surgem. Irmãos, vamos ser francos. Problemas, situações, todos têm. Todos. Às vezes a gente vê um jovenzinho, né, vai para a escola, lá, aí ele chega triste, está com o probleminha dele, e a gente, não, isso é coisa de criança, se passa. Não, é problema, ele está passando por uma situaçãozinha também. Todos nós, seja grande, seja pequeno, seja magro, seja gordo, seja forte, fraco, seja rico, todos têm os seus problemas. Mas o segredo aqui é como nós, servos de Deus, vamos passar por esses problemas, por essas situações. Vamos passar confiando no Senhor, com o coração cheio de esperança, sabendo que é o Senhor que está no controle, ou vamos passar temerosos, cabisbaixo, derrotado, sem, como diz o pessoal lá do interior, sem eira nem beira, sem pai, sem mãe, é isso? Essa maneira que nós vamos passar pelos problemas? Porque os problemas são como as ondas do mar. Acabou de vir uma, vem outra. Passou uma, vem outra já. Então nós precisamos saber que elas virão. Mas como eu vou lidar com os problemas? E veja, o povo aqui não soube lidar
E isso trouxe a ira do Senhor sobre aquele povo. Exceto sobre Josué e Calebe, que houve neles outro espírito. Não, gente, vamos lá. O problema está aí, mas foi o Senhor que trouxe a gente até aqui. Ele vai se incumbir de nos levar aonde Ele quer. O Senhor que nos chamou até aqui, Ele não vai nos abandonar nesse momento. E é isso que nós precisamos saber, irmãos. O Deus que te trouxe até aqui, Ele não vai deixar você a sua própria sorte. Ele vai levar você até o final. Ele tem um plano na tua vida. Ele vai concluir. Mas você precisa ter ciência disso. Você precisa se apegar ao Senhor e ir aonde Ele está mandando. Fazer o que Ele está pedindo. Porque, olha que interessante. Eles rasgam suas vestes e falam toda a congregação de Israel dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. Queridos, o Senhor ficou bravo. E aqui Josué e Calebe, eles confiavam no Senhor, sabiam que o Senhor era capaz de conduzi-los, e foram muito abençoados por isso, tanto que apenas os dois entraram na terra prometida. Agora, o castigo veio sobre aquele povo, porque não deram ouvidos ao que o Senhor dizia, porque não deram ouvido às promessas do Senhor, porque não quiseram se aliar ao Senhor, obedecê-lo. Olha o que o Senhor falou no capítulo 14, versículo 24. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Aqui ele está falando que perdoou o povo, mas que a consequência cairia sobre eles. Porque aqui Moisés intercede pelo povo e Deus ouve a oração de Moisés. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz na terra do Egito e no deserto, todavia me puseram à prova essas 10 vezes, e não obedecerá a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que houve nele outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Queridos, o Senhor tem coisas boas para nos dar. Mas não só isso. O Senhor também quer nos aperfeiçoar. E sabe, irmãos, uma maneira de sermos aperfeiçoados é passarmos por algumas situações. Não tem jeito. Aí o irmãozinho vai lá e ora: Senhor, me dá paciência. Tá. Para você exercitar a paciência, precisa ter os perrengues lá, para você aprender. Irmão Cláudio, como assim? Não entendi. Então vamos lá. Se eu quero ser um bom marceneiro, eu preciso treinar isso, não preciso? Preciso aprender a martelar, bater lá no prego certinho, na madeira, sem rachar a madeira, sem bater na madeira para rachar. E olha, irmãos, quando você está aprendendo a martelar,
Às vezes você dá uma martelada no dedo, sabia? E essas marteladas, elas servem para quê? Para te ensinar. Porque você sabe como dói tomar uma martelada no dedo. Então, você vai com cuidado bater com o martelo lá, com jeitinho, bater certeiramente no martelo. Então, para que você não se machuque com as ferramentas, você vai precisar ter uma habilidade com elas. Então, você vai precisar manuseá-las. Vai entrar frepa de madeira no dedo. Os irmãos sabem como é gostoso frepa de madeira no dedo? Ainda mais quando você não consegue tirar, fica lá, os 3 dias doendo aqui lá, você não pode encostar em parte alguma que aquele dedo dói. Então, todos esses revés, eles vão te trazendo experiência, vão calejando você, vão ensinando a você tornar um bom profissional. Esses dias, o nosso querido irmão Valdemar veio aqui trocar uns vidros na igreja e eu estava conversando com ele e falei: Valdemar, você trabalha há muitos anos como vidraceiro, né? Sim, cara. E aí, você já cortou muito o dedo com o vidro? Eu falei: rapaz, você não tem ideia. Eu fiz essa pergunta baseada na prática que ele estava fazendo. Depois o vidro lá, já com a ferramenta cortou certinho o vidro redondo, pois lá já maciou rapidinho assim. Eu falei: você tem uma prática mesmo, né? Mas você já cortou o dedo muitas vezes? Rapaz, você não tem ideia. Agora o dedo passa assim no vidro e nem corta mais, está tudo calejado. Olha que interessante. Então, para que nós possamos crescer, amadurecer, aprender as coisas de Deus, às vezes é necessário nós passarmos por algumas situações. Como você vai saber que Deus é aquele Deus que cuida, se em algum momento você não passou por uma necessidade? Como você vai saber que o seu Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, se você não passou pela angústia? Como você vai saber que Ele está presente ali quando você necessita, se você nunca necessitou de nada? Então, é necessário que o sofrimento venha modelar o nosso caráter, venha modelar a nossa maneira de enxergar as coisas. Isso também nos coloca na condição de sermos ajudados pelo Senhor. Porque aquele que é soberbo, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Aquele que acha que não precisa de ninguém, que não necessita de nada, que é autossuficiente, esse não conhece o Senhor. E nem conhece a si mesmo, não conhece a sua natureza terrena, pecaminosa e que precisa de Deus. Então, ao passarmos pelas situações, ao passarmos pelo fogo, nós entendemos quem nós somos, a condição humana que precisa de um Salvador, que precisa aprender com o Senhor, correr atrás dos conselhos do Senhor e colocá-los em prática. O sofrimento vai nos ajudar a crescer espiritualmente, mas desde que, em meio ao sofrimento, em meio à situação, eu consiga enxergar Deus agindo em meu favor, que eu consiga entender que mesmo lá na situação difícil, o Senhor está presente, que Ele está cuidando de mim, que Ele não me esqueceu, que Ele tem o problema e a situação na palma da sua mão, e Ele tem a solução para a minha vida. Agora, quando eu me esquecer disso, quando eu me esquecer aqui, como aquele povo, dos sinais e dos prodígios que Deus já fez em meu favor, não será uma recompensa boa que eu terei, assim como Caleb e Josué teve. Mas eu posso ser excluído das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele tem preparado. Porque, irmãos, amados, é nosso dever perseverar até o fim. A recompensa do atleta, ele só recebe
quando ele cruza aquela linha no final da corrida. Eu conheço muitos irmãos que gostam de correr aí, e esses irmãos sabem. Se ele correr a São Silvestre lá e não atravessar a linha final, ele pode chegar em último, ele vai ganhar a medalhinha dele lá. Mas ele precisa atravessar aquela faixa lá. Se ele não passar por aquela faixa, ele não vai receber. Ele pode faltar 2 metros lá para chegar, mas se ele não chegar, ele não recebe a medalhinha lá do São Silvestre. Algumas bênçãos do Senhor são condicionais. O Senhor abençoa todos de uma forma geral. A chuva vem para os bons e para os maus. Deus cuida de todos. Até o passarinho, Deus cuida. Mas as melhores bênçãos, aquilo que é especial, que traz crescimento, então eu preciso tomar uma postura aí. Porque eu não sou mais meu, eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele. E Ele quer me ensinar, Ele quer que as pessoas olhem para mim e vejam a glória dEle estampada na minha vida. Então eu não posso sair por aí murmurando, reclamando, brigando, quando um problema me vem, quando vem uma situação. Porque eu estou, primeiro, representando o Senhor. E segundo, esse problema não é para me derrubar, não é para me tirar da jogada. Não, é para me fortalecer. É para me fazer crer mais em Cristo, confiar mais nele, para saber que Ele é o poderoso, que Ele é o grandão, que Ele é o Deus forte, aquele que nos sustenta. Na hora que precisarmos, sabermos que Ele está lá. Para isso que vem as tribulações, para que nós possamos vencê-las. E as pessoas, quando olhar para nós, falam: olha, aquele irmãozinho lá, ele venceu. Como ele fez isso? Quem ajudou ele? Como foi? Como se deu? E aí aquele irmãozinho fala: olha, a minha força, a minha bandeira, o meu escudo, a minha esperança, o meu baluarte é o Senhor, Deus dos exércitos. Escudado por Jesus Cristo, meu general, sou capaz das maiores proezas no nome dEle. E assim, amados, que nós possamos lidar de uma maneira sadia quando os problemas chegarem à nossa porta. Que nós possamos, a cada dia, saber que o Senhor está ali presente, que temos uma ferramenta ao nosso dispor, que é o Espírito Santo do Senhor e a sua palavra, as suas promessas e os seus grandes feitos pelo seu povo. Ao lembrarmos disso, não podemos retroceder, mas apenas temos um caminho: erguer a nossa cabeça, se alegrar no Senhor, ter o regozijo da salvação, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Sim, o Senhor tem cuidado da tua vida, meu querido, minha querida. O Senhor está de olho em você, mas não se deixe abater. Lutas virão, como Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amados, o Senhor venceu por nós, Ele está lutando por nós, Ele está nos guiando. Tenhamos essa compreensão e esta fé no Cristo vivo, e aí você verá que sim, você pode levar a tua cruz, sim, você pode levar uma vida piedosa na presença do Senhor. Amém, querido? Nesse momento, abaixe sua cabeça e ligue-se ao trono do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, o Senhor conhece cada necessidade, Senhor. Conhece o teu povo, o que cada um está passando, cada situação. Senhor, mas não permita, Senhor, que a nossa alma nos engane e que ela faça, Senhor, o problema maior do que é, porque não há nada maior que o Senhor. Senhor, não há nada maior que o Senhor. Não há complexidade, não há, Senhor, nada que se compare ao teu poder, à tua graça, à tua misericórdia. Grandes foram os teus feitos no passado, grandes são os teus feitos no presente e grandes serão os teus feitos no futuro, Senhor. Nada escapa ao teu olhar.
Senhor, por isso nós nos alegramos na Tua presença, porque sabemos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas e o nosso problema perto do Senhor não é nada. Mas não deixa, Senhor, a nossa alma nos enganar, a ponto, Senhor, de nos fecharmos na nossa ostra, a ponto, Senhor, de esquecermos de quem somos em Cristo Jesus, a ponto, Senhor, de cegarmos, Senhor, como aquele povo de Israel ficou cego, Senhor, mediante os problemas. Não permita, Senhor, que nós venhamos agir como aquele povo, mas que possamos, Senhor, ser como Caleb e Josué, mesmo com os problemas, mesmo com as situações, ir para cima, Senhor. Sim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Não na nossa força, mas na força que há em Cristo. Pai, ajuda-nos a ter essa compreensão. Livra-nos de toda tentação, todo mal, e que a Tua graça, Senhor, seja sobre o Teu povo. Senhor, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nos despedimos debaixo da Tua graça e debaixo do Teu amor. Debaixo, Senhor, das consolações do Teu santo e amado Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.